Olá pessoal, começa agora mais um Canal Rural Entrevista, o programa que debate os temas mais relevantes do momento com lideranças e especialistas do agro. E eu converso hoje com o CEO da Radar Investimentos, o Leandro Bolvo, está lá no interior de São Paulo, em São João da Boa Vista, e vai nos atender para falar um pouco sobre o mercado do boi gordo. Leandro, primeiro, obrigado por nos atender. Vai ser importante essa nossa conversa, principalmente para o nosso pecuarista de todo o Brasil. Obrigado, viu, Leandro? Obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu estava anotando aqui alguns dados sobre o preço da arroba e lá em março de 2022 eu encontrei que a arroba bateu o recorde da série histórica, chegando a R$ 352. E nesse começo de ano, beirou aí os R$ 200, ou seja, uma queda de praticamente 50%. A que se deve? Quais foram os principais fatores, Bolvo, que justificam tamanha queda? Se você pegar a diferença de uma para outra, essa queda é a maior queda da história, Mas aí a gente tem que colocar esse movimento tão grande um pouco em contexto. Eu acho que talvez nem o 350 teria sido um preço de equilíbrio para a pecuária, como também os 200 não é, Então, eu acho que primeiro a gente tem que entender o que nos levou a uma alta tão forte como a que aconteceu, como você disse, até março de 22, quando a gente atingiu o recorde, Foram basicamente dois fatores, Um, que foi a questão da pandemia, que ela modificou, todas as cadeias produtivas e todos os preços relativos de todos os setores do mundo, incluindo o alimentício, incluindo a pecuária nisso, Esse é um fator importante. E outro fator também, talvez até mais importante, foi a questão da China, A gente tem que lembrar que lá em 19, 20, a China teve a peste suína africana, Que dizimou o rebanho suíno da China e levou ela a tentar suprir essa deficiência que ela ia ter na produção interna de suíno com outras proteínas ao redor do mundo todo, E aí isso trouxe ela até o Brasil com um apetite gigantesco de compra, E aí isso ajudou, Levou a arroba a subir tanto quanto subiu, atingindo esses 350. Além disso, além desses dois fatores, a gente também teve o fator da alta do dólar, que atuou como uma turbina, turbinando esses dois fatores de alta e levou as cotações até esses patamares recordes que foram atingidos em 2022. De lá para cá, a gente teve um movimento, vamos chamar assim, de voltar à normalidade, E nesse processo de voltar à normalidade, a gente acabou exagerando na queda, O mercado acabou exagerando na queda, Então a gente pode dizer que os 350 foi um exagero para cima, só que os 200 também foi um exagero para baixo, E quando você faz a diferença da máxima para a mínima, dá esse movimento gigantesco que foi a maior queda da história da pecuária brasileira. Mas aí tem a ver mais com o excesso de oferta, uma demanda menos aquecida da China. O que justificou chegar a esses 200? São alguns fatores que aconteceram, O primeiro deles foi justamente essa questão da maior oferta que a gente está tendo, As commodities todas recuaram bastante de preço, Milho, Se você imaginar, o milho estava no começo do ano passado estava R$ 100, veio para 50, Também caiu 50%. Soja. Então, todas as commodities recuaram, o boi também acabou recuando na mesma magnitude, turbinado por um ciclo pecuário, A gente vinha retendo muita fêmea, Na fase de alta, nos anos de alta, 19, 20, 21, viemos retendo muita fêmea. Essas fêmeas produziram mais bezerros, esses bezerros vieram ao mercado em 2023, o que levou a maior oferta de bezerro, uma melhor relação de troca, o que acaba destravando o mercado pecuário, Então, o pecuarista até não faz tanta força para segurar os animais, mesmo tomando prejuízo nesse ciclo de engorda, porque ele sabe que ele vai comprar o bezerro numa condição melhor, que abre as portas para um ciclo mais lucrativo na próxima engorda. Então, isso acaba destravando o mercado. Isso, associado
a maior oferta de animais, associado ao trato mais barato, que levou à engorda maior de animais, nos levou até esse caminho desse preço mínimo aí de R$ 200 que a gente atingiu aí há algumas semanas atrás, né? Pois é, e de uns tempos para cá, né, a gente tem aí uma recuperação, a arroba hoje avaliada em torno de 238, né, reais, bem melhor do que os 200 citados agora há pouco, né? Essa recuperação também é algo pontual, pode ser uma tendência daqui para frente. Quais foram os principais fatores, hein, Bova? Então, quando a gente olha para os preços da pecuária, né, eu acho que é sempre interessante a gente ter como norte a arroba em dólar, né? Como o Brasil é um país exportador bastante relevante, né? Então, essa arroba em dólar acaba nos dando uma ideia do que tende a ser o range de oscilação dos preços da pecuária. Então, se você imaginar, quando a arroba estava na máxima lá, né, a gente estava falando aí de R$ 350 por arroba, um dólar de R$ 5, estava falando aí ao redor de 70, 68 dólares por arroba. Era um preço muito alto que provavelmente não seria um preço de equilíbrio, como realmente não foi, né? O mercado caiu. Da mesma forma, esses R$ 200 por arroba, você pegar um dólar de 5, está dando 40 dólares por arroba. E esse preço, com certeza, não é o preço de equilíbrio, porque nesse preço, mesmo com os custos de produção menores que a gente está tendo agora, nenhuma operação de engorda é viável no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, eu consigo falar com toda certeza que não existe operação de engorda viável com uma arroba de R$ 200. Então, obviamente, que o mercado vai migrar o seu preço de equilíbrio, e eu acho que a gente ter alguma coisa ao redor aí de 50 dólares, né, colocando como referência a moeda americana, que é a referência para todas as trocas comerciais no mundo, uma arroba ao redor de 50 dólares com um dólar de 5, você está falando aí de ao redor de R$ 250. Eu acho que é um preço onde a engorda pode não ser tão rentável, mas também não dá prejuízo, então você consegue tocar. O mercado externo, a nossa carne ainda é bastante competitiva para eles, então estimula a demanda do mercado externo, e no mercado interno a gente consegue também trafegar num nível de preço que o consumidor ainda consegue pagar, né? Então eu acho que esse seria, vamos dizer, o preço de equilíbrio, algo ao redor de R$ 250, um pouco para cima, um pouco para baixo, dependendo de fatores de oferta e demanda pontuais, né? Mas eu acho que tende a orbitar em algo próximo disso. Então, Então, como você falou, a gente está hoje ainda em 238, é provável que a gente migre para perto desse patamar em algum momento até o fim do ano, começo do ano que vem. então você diria que nesse momento a margem do pecuarista está trabalhando no vermelho. Ainda está. Eu estava. Em conversa de pecuarista, né? O que a gente ouve é o seguinte: precisa melhorar um pouco ainda para ficar ruim, né? Estava péssimo, agora É. estamos ruim. Então, acho que ainda tem espaço, teria espaço para subir um pouco. Obviamente que, se você olhar o curtíssimo prazo, né? Agora em outubro ainda tem oferta de confinamento, a oferta é ainda razoável, então talvez a indústria não precise pagar muito mais para comprar os animais agora no curto prazo. Mas eu acho que ao longo do tempo, até o final do ano, a gente vai ainda ter algum movimento de alta na arroba, buscando aí esse preço de equilíbrio que a gente acredita que é algo próximo de R$ 250 por arroba, né? Esse ano, o ciclo da pecuária, que é algo absolutamente normal, foi alongado? Teve um tempo maior do que o normal? E por quê? Não, olha, eu não diria que ele foi alongado, não. Na verdade, a tendência histórica é a gente passar a ter ciclos, né, de alta e baixa mais curtos, porque a gente está ganhando produtividade, né? Então, se você imaginar que vamos colocar, sei lá, 10 anos atrás, era comum a gente abater animais de 4 anos, hoje já a média de idade do abate dos nossos animais é bem mais baixa que isso, né? Então, a gente está abatendo aí muitos animais de 2 anos, 2 anos e meio. Hoje, um boi de 3 anos já é considerado um boi velho, né? Então, eu acho que a tendência do ciclo pecuário, dos ciclos pecuários, né, desse que a gente está vivendo e os próximos que vão vir, eles encurtarem, e essa é a tendência normal. Quando a gente ganha produtividade, assim como, por exemplo, a pecuária americana, que é, né, mais produtiva que a nossa,
o ciclo lá é mais curto que aqui, eu acho que a tendência nossa é ir caminhando ao longo do tempo para ter ciclos pecuários mais curtos. Obviamente que fatores como seca, chuva, fatores climáticos, laninha, El Ninho, acabam afetando isso, né? Não é uma matemática, né? É biologia, não é matemática, mas eu diria que a tendência seria a gente ter ciclos pecuários agora um pouco mais curto. Obviamente, nós vamos chegar num patamar que não dá para encurtar mais, como eu disse, a biologia, né? Então, se você pegar o ciclo de nascimento e desmama do bezerro, até para você ter o estímulo para a produção ou o estímulo para diminuição da produção de bezerro, isso leva tempo, né? Então, Perfeito. nós não vamos ter ciclos pecuários muito curtos, mas a tendência é de encurtamento. Leandro, a gente vai fazer um rápido intervalo agora e daqui a pouco a gente vai falar sobre o mercado externo, né? Porque as exportações são sempre um grande termômetro na precificação de qualquer tipo de commodity. Vamos falar também sobre a demanda do mercado interno, né? Sobre o consumo de carne brasileira. Então a gente vai fazer um rápido intervalo. Eu te convido a esperar só um pouquinho, que é muito rápido. A gente volta para esse assunto tão importante para o pecuarista. Até lá. Canal Rural Entrevista de volta, hoje com o nosso convidado Leandro Bovo, que está lá em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, falando sobre pecuária de corte, né? A gente estava falando sobre, no primeiro bloco, sobre o mercado da oferta, né? E agora a gente fala um pouco sobre a questão da demanda, principalmente, né, a demanda externa. Ano passado batemos recorde de exportações, né? Esse ano foi um pouco menor, não vamos superar o recorde do ano passado. Qual que é o termômetro em termos de exportação? Passa um cenário para a gente, hein, Leandro? Olha, a exportação é uma realidade que ela veio para ficar na pecuária brasileira, né? Eu acho que é irreversível que a exportação vá ganhando relevância ao longo do tempo. Óbvio que a gente tem a vantagem de ter um mercado interno bastante grande, um mercado interno enorme que consome bastante carne. Porém, a gente geralmente exportava ao redor de 20% da nossa produção e eu acho que a gente está migrando cada vez mais para exportar ao redor de 30% e até, no seu devido tempo, passar dessa barreira, né? Porque o Brasil é onde tem as condições de produção de carne mais favoráveis do mundo, né? Então a gente é muito competitivo, tanto em qualidade, em volume, em capacidade produtiva e, obviamente, em preços, né? Então, quem quer comprar carne com qualidade e com volume e com preço bom vai se apoiar no Brasil, como a China está fazendo, né? Então, eu acho que é natural que a gente vai cada vez mais exportar mais em proporção com a nossa, em proporção com a nossa produção. O ano passado, a gente já bateu recorde de exportação, né? Foram números muito fortes. Esse ano, talvez a gente tenha tido o período do embargo da China lá, que diminuiu um pouco a nossa potência de exportação. Talvez a gente não consiga bater esse recorde. Mas se a gente não bater, a gente vai ficar bem próximo dele. Então, eu acho que talvez vai ser só uma acomodação para a gente continuar aumentando as exportações nos próximos anos. E é claro que a China segue sendo o principal comprador, mas o Brasil tem se mostrado também muito interessado em abranger, né, o seu mercado, não só no caso da carne bovina, mas em outras proteínas também, principalmente lá no mercado asiático. Como é que tem sido isso na questão da carne bovina? Os mercados, novos mercados estão aparecendo mesmo, não? Então, na carne bovina, a gente tem uma posição muito consolidada na chamada carne ingrediente, né? A gente produz carne boa, de boa qualidade, com bastante volume, né? E preço competitivo. Então, a nossa carne faz parte de qualquer prato com carne, praticamente do mundo todo, né? Carne processada, carne moída, hambúrguer, a chamada carne ingrediente, né? A gente ainda não acessa mercados que consomem mais o steak, né? Aquela carne de altíssima qualidade, como, por exemplo, Coreia do Sul, o próprio Japão, porque por conta ainda de restrições sanitárias, né? E a gente está cada vez mais próximo
de resolver essas restrições sanitárias e poder acessar esse mercado. Obviamente que esses mercados de valores, de maior valor agregado, são mercados com volumes também menores e é um mercado que custa mais para produzir o produto que eles compram. Então, óbvio que é muito bom a gente ter mais acesso a outros mercados, porém, eu acho que o nosso grande parceiro comercial vai continuar sendo a China, que compra um volume muito grande de uma matéria-prima que a gente produz muito bem aqui, né? Que é basicamente músculo com pouca gordura, né? Carne de boi a pasto. É o que a China gosta de consumir e é o que a gente produz de melhor. Então, por mais que outros países venham a ser parceiros comerciais relevantes do Brasil, acho que a gente sempre vai ter como principal parceiro a China. Bom, a gente teve em 2022 um ano em que, historicamente, o brasileiro comeu menos carne bovina, né? Em toda a história, até por conta do preço, né, que a carne atingiu. Em 2023 isso mudou, né? O brasileiro começou a comer um pouco mais de carne em função da queda do preço. Qual foi o peso da demanda interna também para ajudar que essa recuperação agora da arroba bovina? Essa pergunta é bastante interessante. O que a gente vinha vendo ao longo do ano, em 2023, é que o varejo não vinha repassando, o atacado, né, não vinha repassando para o varejo a mesma magnitude de queda de preço que vinha acontecendo na arroba, né? Então, o que a gente via era o produtor perdendo dinheiro, né, perdendo preço, perdendo valor, o seu produto perdendo valor, só que essa queda de valor não chegava na gôndola do supermercado, que estimulava o consumo, né? E essa realidade acabou mudando a partir de julho. Julho, agosto, a gente começou a perceber que começou a haver o maior repasse dessa queda de preços para o consumidor final, né, na gôndola do supermercado, e o brasileiro é um povo que gosta de comer carne bovina, né? Talvez não coma mais, justamente por conta dessa questão de preço. Mas quando os preços caem e a carne bovina fica mais acessível, a resposta do consumo é praticamente imediata, e foi isso que aconteceu aí ao longo de julho, agosto, né? Uma melhora bastante no consumo, que ajudou a enxugar os estoques e levou a maior demanda ao boi gordo, que ajudou também, por sua vez, a gente sair do fundo do poço que a gente atingiu aí em agosto, setembro, né? Bom, Leandro, agora com o fim do inverno, né, o começo da primavera, as chuvas voltando, o pasto sendo um pouco mais abundante, né, com essa queda do milho também, e a recuperação um pouco do preço da arroba, fala pra gente qual é o cenário nesse momento. Você acha que o produtor começa a pensar em realmente fazer a reposição, com os preços dos bezerros também tendo uma redução significativa? O que você pode dizer para o nosso produtor nesse momento em relação ao atual cenário da pecuária de corte? Pensando, de repente, essa projeção para os próximos, sei lá, 6 meses, vai. A expectativa é bastante positiva, né? A situação que a gente passou, que a gente enfrentou até agora, né? Que a gente vem enfrentando, na verdade, né, até agora, é uma situação bastante desafiadora, né? Porque se você imaginar, agora até que não, porque os animais que estão sendo abatidos agora, principalmente desse último ciclo de engorda de confinamento, já foram alimentados com um custo bem mais acessível, né? Por conta da queda de preço do milho e dos demais insumos, né? Mas, por exemplo, os animais que foram abatidos ao longo do primeiro semestre, talvez até agosto, muitos deles nessa queda de preço gigantesca que a gente teve em agosto e setembro, foram animais que eram bezerros caríssimos e que comeram milho caro, né? Então, ou seja, o resultado dessa engorda foi o pior possível, foi uma catástrofe para o setor produtivo. Porém, de agora para frente, a gente começa a entrar numa situação que ela é bem mais confortável, né? Ou seja, o bezerro, que vai ser o boi gordo do ano que vem ou do outro, foi comprado numa condição de preço muito melhor, né? Muito mais baixa, uma relação de troca, inclusive, muito melhor, melhor até do que aquela que estava quando a arroba estava 300, 350 reais, né? A relação de troca, inclusive, naquela época era péssima, agora está até bastante razoável. E a gente tem a possibilidade também de engordar esses animais num custo bem melhor, seja ele o custo da ureia para adubar o pasto, ou o custo do milho, ou o custo da proteína, o custo do sal mineral, enfim, todos os custos voltaram também
um patamar aí mais de equilíbrio de longo prazo, né? E aí isso vai propiciar ao produtor ter bons resultados nesse novo ciclo que se inicia agora, né? Óbvio que a gente vai colher bons frutos no ano que vem, e esses frutos vão servir muitas vezes para tampar o buraco que foi deixado no ciclo de engorda passado, né? Mas a expectativa para frente, ela é positiva sim. Eu conversei com o Leandro Bovo, que é CEO da Radar Investimentos. Leandro, muito obrigado pela sua análise aqui, foi muito importante para o nosso telespectador, para o nosso produtor. Espero ouvir em outras oportunidades, tá bom? Obrigado. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre que precisarem, eu estou à disposição. Nós que agradecemos. Pois é, Leandro Bovo, foi importante essa conversa e se você quiser rever esse e outros programas, acesse a playlist do Canal Rural Entrevista lá no YouTube do Canal Rural. A gente agradece a sua audiência e a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigado, até uma próxima. Tchau.